Olá! Vamos conversar sobre um tema que, aqui no Brasil, parece que vive em pé de guerra. Segurança pública de um lado, direitos humanos do outro. Quase como se fossem inimigos. De um lado a gente tem a ideia de força, do outro a de proteção. Mas e se essa batalha toda for na verdade uma grande ilusão? Hoje a gente vai entender por que essa oposição não só é falsa, como é muito perigosa para a nossa democracia. A pergunta que fica é essa: polícia e direitos humanos, afinal, são inimigos ou aliados? Parece simples, né? Mas a resposta para isso define que tipo de sociedade a gente quer construir. Uma sociedade que protege as pessoas ou uma que apenas as controla? Vamos fundo nas raízes desse dilema. Para a gente entender essa briga, precisamos dar um passo para trás, olhar um pouco para o nosso passado. Essa ideia de que polícia e direitos humanos são como água e óleo que não se misturam, não surgiu do nada, viu? Ela é uma cicatriz, uma herança bem direta do nosso passado autoritário. E a lógica era essa aí, quase uma caricatura. De um lado, a segurança pública, vista só como a repressão de Estado contra um suposto inimigo interno. E do outro, os direitos humanos, que ganhavam aquele rótulo, sabe, de defesa de bandido, de ser um obstáculo para a ordem. Uma visão bem preto no branco, super simplista, que acabou nos dividindo por décadas. E qual foi o resultado dessa mentalidade? Um abismo, uma rachadura perigosíssima que separou a polícia da própria comunidade. Tratavam as duas como forças opostas, quando na verdade deveriam caminhar juntas, a serviço de todo mundo. Mas e se essa visão estiver completamente errada, completamente ultrapassada? Vamos agora dar uma olhada num novo jeito de pensar, um paradigma moderno para enxergar a atividade policial. Uma ideia que basicamente vira esse jogo de cabeça para baixo. E aqui está a grande virada de chave. Olha só, um policial é, antes de mais nada, um cidadão, parte da mesma comunidade que ele protege. A diferença é que ele é um cidadão que recebeu um treinamento especial e a permissão do Estado para usar a força. Mas essa permissão vem com um limite muito claro: a lei. Ele não está acima da sociedade, ele está a serviço dela. Agora, pensem nisso aqui. Cada ação de um policial é uma aula pública. Uma abordagem na rua, uma prisão, até uma simples orientação no trânsito. Tudo isso está ensinando para a sociedade o que é certo, o que é errado e como o poder do Estado funciona na vida real. Cada policial é, querendo ou não, um educador. E essa é uma responsabilidade, assim, gigantesca. E essa citação resume tudo de um jeito perfeito. A verdadeira força da polícia não está na brutalidade, mas sim na sua metodologia. Ela precisa ser o oposto do crime. Porque se a polícia adota a crueldade, o desrespeito, ela perde toda a autoridade moral. Afinal, só se ensina a respeito respeitando. Faz sentido, né? Então, essa nova visão se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, tudo começa com a cidadania. O policial é parte do todo, da comunidade. Isso leva ao segundo pilar: agir com visibilidade moral, sabendo que cada gesto seu é um exemplo. E por fim, a autoestima. Um profissional que se valoriza, que se respeita, é capaz de respeitar de verdade o outro. Mas o que acontece quando esses princípios são totalmente esquecidos? O que rola quando o poder do Estado simplesmente não encontra limites? A história nos dá uma resposta bem brutal e, olha, assustadora. Para isso, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a França do século XVIII. O caso de um homem chamado Jean Calas virou um alerta que ecoa até hoje sobre o que acontece quando o fanatismo e o abuso de poder se encontram no sistema de justiça. A cronologia desse horror é de arrepiar. O Calas, que era protestante, foi acusado sem prova nenhuma. Foi torturado para confessar a ajuda de cúmplices que, claro, nunca existiram. E então foi executado em praça pública, num método medieval chamado roda, onde os ossos da pessoa eram esmagados. Anos depois, e muito por conta da campanha incansável do filósofo Voltaire, o Estado finalmente admitiu: ele era inocente. E por que essa crueldade toda era feita em público? O objetivo era o espetáculo. A dor não era só uma punição para aquela pessoa, era uma mensagem de terror para todo mundo. Uma demonstração da força esmagadora e do poder absoluto que o Estado tinha sobre o corpo dos seus cidadãos. Mas o horror do caso Calas e de tantos outros não foi em vão. Ele causou uma verdadeira revolução no pensamento humano. E essa lição, aprendida da forma mais dolorosa possível, moldou as leis que nos protegem hoje em dia e nos aponta qual é o único caminho a seguir. A resposta da civilização a esse tipo de barbárie está gravada ali, na nossa lei mais importante, a proibição total da tortura na Constituição. Não é uma sugestão, é um pilar da democracia.
Uma barreira que foi erguida com o sangue de inocentes, para que o Estado nunca mais possa usar a dor como espetáculo. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que essa briga entre segurança e direitos é uma armadilha. Segundo, que a força de verdade da polícia está nos seus métodos, não na sua violência. Que proteger os direitos de um suspeito, no fundo, é proteger a dignidade da própria polícia. E a conclusão é uma só. Para uma sociedade democrática, só existe um caminho: segurança pública com direitos humanos. Não tem ou. Bom, a teoria é clara, não é? Mas o grande desafio mesmo está na prática. Como que a gente transforma esses ideais em realidade, no dia a dia, na rua? Como construímos uma polícia que seja ao mesmo tempo eficaz no combate ao crime e humana nos seus métodos? A resposta para essa pergunta não define só a polícia que teremos, mas a democracia que seremos.